Muito bem, bom dia. Trago saudações da União Bíblica. Ontem o Senhor deu-me o privilégio de voltar a um lugar muito especial para mim. Na verdade, quando me convidaram para falar nestes 73 anos de existência da União Bíblica, que é um acampamento para crianças, adolescentes e jovens, eu já sabia que ia ser um terror, porque era voltar ao lugar onde pela primeira vez ouvi o Evangelho. Então imaginem, vocês já me conhecem, sou chorão, imaginem voltar àquele lugar onde o Senhor pela primeira vez tocou o meu coração com o seu Evangelho. Foi um dilúvio, assim, foi chorar do princípio ao fim, mas foi de grande privilégio para mim, também pensou de grande bênção para os irmãos, para animá-los a continuarem no Evangelho, na proclamação da Palavra de Deus, que foi isso, suficiente para tocar o meu coração e de muitas crianças que há 30 anos atrás iam até aquele acampamento e desfrutávamos da Palavra do Senhor. Então trago saudações para a igreja também desta organização. Pode ser que um dia eles nos visitem aqui para também verem aquilo que Deus está a fazer aqui no nosso meio. Muito bem, nós temos tido por hábito, os irmãos da igreja de Miratejo sabem isto, sempre no início de cada ano queremos fazer uma análise. É a tradição nossa de olharmos para aquilo que tem acontecido com as nossas vidas como igreja e tentar refletir, pensar, avaliar a nossa situação e de alguma forma animarmos, de olhar para a frente e ver aquilo que Deus pode fazer no nosso meio. Tem sido o costume pregar sempre sobre a visão da igreja, lembrar aos irmãos aquilo que é a igreja de Miratejo, aquilo que a igreja de Miratejo deve fazer, aquilo que ela deve ser. Mas no ano passado, o Senhor tocou o meu coração para mudar um pouco isso, essencialmente nos primeiros domingos do ano e também no nosso aniversário como igreja. Então, no ano passado, não sei se lembram, nós no aniversário, no 35º aniversário da igreja, nós fomos até ao livro do Apocalipse. Imaginem, numa ocasião tão especial, ir até ao livro do Apocalipse. E não vai ser exceção neste domingo ou neste início de ano, nós vamos até esse livro apocalíptico, do final dos dias, de tribulação. Mas vamos ali para, de alguma forma, ver o que é que Cristo tem a dizer a nós, sua igreja. Quando fizemos o aniversário da igreja, olhámos para a carta enviada à igreja aos Efésios. E ali nós vimos o perigo, o grave perigo de perderes o primeiro amor, ou de abandonares o primeiro amor. Aliás, essencialmente vimos 3 lições importantes que eu quero relembrar à igreja para que sempre fique na nossa mente, no nosso coração, estas verdades. Em primeiro lugar, abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pelo trabalho, pelo labor, pela ortodoxia. Isto é importante porque a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito, talvez era uma igreja com muitos eventos, muitas atividades, era até mesmo conhecida na cidade por talvez a igreja com mais programas ou o lugar onde mais coisas aconteciam. Mas era uma igreja que pelo excesso de trabalho, pelo excesso de labor, esqueceu o primeiro amor. É como aquele marido que sai de manhã cedo para trabalhar, volta à noite do seu trabalho e nunca presta atenção à sua esposa, aos seus filhos. E eles até podem dizer, sim, é verdade, trabalhas muito, mas não mostras que nos amas. E era isto que estava a acontecer com a igreja aos Efésios. Também abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Tal como nos dias do primeiro século, nós temos nos nossos dias muita heresia, muitos falsos mestres, muitas más igrejas, e nós podíamos passar todos os domingos a falar de uma nova heresia que anda por aí. Podíamos até mesmo a cada domingo trazer um novo falso mestre, o que eles estão a dizer por aí, e tentar combater, refutar aquilo que eles estão a ensinar. Mas esse era o problema da igreja dos Efésios. Eles perdiam o seu tempo todo na batalha, na guerra contra a falsa doutrina, e de tal forma batalharam que perderam o amor uns pelos outros. Isto é o que acontece normalmente quando estamos envolvidos em conflitos, em guerras, perdemos a capacidade de ter compaixão, misericórdia, de demonstrar amor. E era o que estava a acontecer com esta igreja. Por tantas guerras, por tantas batalhas, não estavam sensíveis. E tinham perdido, especialmente, a sensibilidade pelo Senhor. E por último,
abandonamos ainda o nosso primeiro amor quando examinamos os outros mais do que examinamos a nós mesmos. A igreja dos Efésios passava o tempo todo a olhar para os falsos mestres, a olhar para aquilo que os outros acreditavam, diziam acerca do Senhor Jesus, de tal forma que passavam o tempo nisso que não olhavam para a sua situação espiritual. Não consideravam como eles estavam. E realmente não entenderam que estavam a perder o primeiro amor. Bem, o remédio, a medicina do Senhor Jesus para essa igreja foi voltar às primeiras coisas. O que é isso? Voltar ao primeiro amor. Arrepender-se da sua situação. Porque se eles não fizessem isso, o Senhor Jesus viria e removeria o candeeiro, removeria a igreja. Ela deixaria de existir. Aliás, atualmente, Éfeso deixou de existir. Não passa de ruínas a cidade antiga. E, com isso, também deixou de existir igreja em Éfeso. Bem, hoje quero levar-vos à próxima carta. E porquê que eu quero fazer isto? Porque não quero que a nossa análise, a nossa avaliação, seja meramente humana. Aquilo que os nossos olhos, como homens, vemos acontecer ou a não acontecer na nossa igreja, ou como que olhamos uns para os outros. Não quero que seja algo meramente da opinião dos homens, mas assim aquilo que Cristo vê, a visão do Senhor Jesus sobre a sua igreja. Então a pergunta é, o que é que Jesus vê quando olha para a Igreja Batista de Miratejo? Com isto em mente, vamos então até Apocalipse capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 11. Apocalipse 2, a partir do versículo 8 até o versículo 11. De passo, antes de começarmos a ler, deixem-me só lembrar a razão pela qual a opinião de Cristo ou a visão de Cristo sobre a igreja é mais importante para nós. Nós sabemos que fomos comprados pelo Senhor Jesus com o seu precioso sangue. Sabemos que agora pertencemos à família de Deus, somos seus filhos. E sabemos também que o seu Santo Espírito habita as nossas vidas. Então a pergunta é óbvia. Quem melhor para nos dizer o que realmente somos e como estamos, a não ser o próprio Deus Trino, que está em nós, que nos comprou, que nos fez possessão sua? Aliás, antes de chegarmos às cartas enviadas às igrejas, João tem esta visão da glória e da majestade do Senhor Jesus, e ele vê que esse mesmo Jesus anda no meio dos candeeiros, e esses candeeiros e também as estrelas são as igrejas e os pastores dessas igrejas. O Senhor Jesus anda no meio da sua igreja. Então, quem melhor para nos dizer como estamos, senão aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que penetra e vê todas as coisas que estão a acontecer nas nossas vidas, na nossa igreja, a não ser o Senhor Jesus. Então notem o que o Senhor Jesus tem a dizer à igreja de Esmirna. Apocalipse 2, a partir do versículo 8 até o versículo 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Deixem-me orar. Senhor, te rogamos a olhar agora para a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações, que possamos, Senhor, ter a atenção devida à tua voz, que ouçamos aquilo que o Espírito tem a dizer. E, Senhor, que possamos ser sinceros sobre a nossa própria situação e que possamos, diante dos teus olhos que veem todas as coisas, decidir
aquilo que devemos decidir, arrepender-nos daquilo que devemos arrepender-nos e viver em conformidade com a tua vontade. Aqui, Senhor, está expresso aquilo que tu amas e aquilo que tu aborreces, aquilo que tu queres e aquilo que tu não queres. Por isso, Senhor, ajuda-nos agora a ver isso e a colocar em prática nas nossas vidas. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero contar-vos um momento da minha vida que de alguma forma me envergonha. Lembro-me quando tinha 13 anos de idade, como era habitual, saía da escola, às vezes dava umas voltinhas, mas depois ia para casa. E quando eu chegava a casa, tinha por hábito fazer aquilo que os meus pais tinham como obrigação para todos nós filhos. Quando entrássemos pela porta, tínhamos que colocar a chave na porta e dar 2 voltas à chave. Então eu fiz isso como sempre, às vezes eu esquecia-me, mas nessa ocasião eu fiz isso. Bem, entrei em casa, coloquei a chave, dei as voltas, fui para a cozinha, liguei a televisão, comecei a fazer o meu lanche e nesse momento reparei que alguém estava a tentar entrar pela porta. E foi estranho porque eu sabia que nesse horário os meus pais estariam no trabalho e as minhas irmãs na escola. E achei estranho que alguém estivesse a entrar. Pensei, talvez as minhas irmãs estejam a voltar, não sei. E aproximei-me da porta, olhei pelo olho ou pelo óculo da porta e vi 3 homens encapuçados a tentar entrar pela casa. Bem, irmãos, vocês não imaginam. Quando eu vi isso, comecei a tremer. Eu acho que nunca antes na minha vida, nem nunca depois, senti tanto medo como naquele dia. Tremi, mas tremi de tal forma, parecia que havia um terremoto a acontecer naquele momento, que eu caí de medo. E fiquei no chão a tremer, sem conseguir reagir à situação. Pela graça de Deus, eles não conseguiram abrir a porta porque eu dei as 2 voltas. Mas eles subiram e entraram em 2 casas e conseguiram fazer assaltos. Então, pela graça de Deus, não aconteceu nada comigo, a não ser um medo terrífico. Agora, este medo não só invadiu a minha vida, mas também, certamente, a tua em alguns momentos, mas também de alguns heróis da fé das Escrituras. A Bíblia conta-nos que em alguns, ou pelo menos em 2 momentos da vida de Abraão, o medo invadiu a vida dele. Abraão, lembram-se, esse herói da fé, que deixou a sua família para ir para uma terra que ele não conhecia porque Deus o chamou? Lembram-se desse herói da fé, Abraão, que deixou a sua terra, a sua estabilidade e foi viver em tendas e peregrinar por uma terra que ele desconhecia? Bem, esse herói na fé, quando desceu até o Egito, estando ali no Egito, o faraó olhou para a sua mulher e os egípcios viram a sua mulher, ela era uma mulher bonita. Abraão teve medo e negou que Sara fosse sua esposa, mas sim sua irmã. Bem, alguém dirá, Mário, mas isso foi o início da sua carreira cristã, foi o início da sua fé. É normal. Bem, é certo, mas também 25 anos depois de ver o poder de Deus, ou usá-lo a ele e a 300 homens para derrotar 4 reis numa batalha para livrar Ló do cativeiro, depois de Deus fazer uma aliança com ele, ali em Gênesis capítulo 15, e de mostrar o futuro da nação que sairia dele, depois até mesmo de ver o Senhor a lançar a sua ira e o seu poder sobre Sodoma e Gomorra por causa dos pecados deles e a livrar pela sua graça Ló daquela situação, depois de ver todas estas coisas, outra vez Abraão vai até uma terra que se chama Gerar, que tem um rei chamado Abimeleque, que viu Sara, que viu que ela era bonita, e Abraão mais uma vez teve medo e negou que Sara fosse sua esposa, dizendo que ela era sua irmã. Bem, isto chegou a tal ponto que Abimeleque levou até mesmo Sara para o seu palácio e quase esteve a ponto de ter relações sexuais com ela se Deus não tivesse intervido. Bem, é isto que João nos diz na sua primeira carta. Capítulo 4, versículo 18, passo a citar, podem ver na tela. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Bem, o medo de Abraão não permitiu que ele amasse de forma adequada
a sua esposa. Aliás, Jay Adams, no seu livro Conselheiro Cristão, ele faz um contraste entre o medo e também o medo. Ou melhor dito, o medo e o amor. Ele diz o seguinte, notem. O amor procura oportunidades para dar. Ele pergunta, o que posso fazer em favor desta pessoa? Os medos, pelo contrário, mantêm os olhos fixos nas possíveis consequências e pergunta, o que é que isso ou aquela pessoa fará contra mim? O amor não pensa mal, mas o medo não pode pensar noutra coisa. O amor leva a um maior amor, a um senso de cumprir as nossas obrigações e, consequentemente, produz paz, alegria e satisfação. Maior amor produz mais devoção para servir, para trabalhar. O medo só traz mais medo e paralisa. Fracassa em cumprir as obrigações e leva à frustração, tristeza e insatisfação. O amor dá de si. O medo se autoprotege. O amor movimenta-nos em direção às pessoas. O medo as evita. O medo procura fugir e evitar os problemas. Bem, hoje, Jesus, através da sua carta enviada à igreja de Esmirna, Jesus diz-nos o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer, sê fiel até à morte. Bem, este é o que aparece no nosso texto, aí no versículo 9, melhor dito, no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. E a última frase do versículo 10, ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, não sei se reparaste, são imperativos que estão aí. Mas estes imperativos ou estes mandatos do Senhor, eles aparecem na voz média ou na voz passiva, e isto é importante mencionar. O que é que isso significa? Significa que isto é algo que está em ti e que está em mim se somos filhos de Deus. Ou seja, quando aparecerem os tempos difíceis, quando aparecerem as circunstâncias difíceis, aquilo que se espera de mim e de ti, porque temos o Espírito Santo, porque temos o Senhor, porque temos a Sua Palavra, porque temos a Igreja do Senhor, porque temos todos os recursos, nós seremos fiéis e nós não vamos temer. É óbvio, a nossa fidelidade e a nossa, vamos dizer assim, o nosso temor, ele tem falhas. Às vezes ele até pode comprometer-nos aqui ou acolá, mas atenção, essa não é a marca e não é a constância de um crente. Um crente não vive com medo e um crente não vive em infidelidade. Então eu e tu temos de Deus os recursos para cumprir este mandamento. A igreja de Esmirna, e como nós vamos ver nesta manhã, estava em grandes dificuldades, mas eles têm os recursos para não temer e para serem fiéis e fiéis até à morte, se necessário. Bem, a Bíblia ensina que os verdadeiros crentes sempre, até ao fim, vão permanecer fiéis. Passo a citar alguns versículos que podem observar na tela. Por exemplo, Mateus 10, 22 diz o seguinte: sereis odiados de todos. E aliás, deixem-me só dizer-vos o contexto desta passagem. Em Mateus 10, o Senhor Jesus está a ensinar aos seus discípulos o que significa ser discípulo e o custo do discipulado. Então ele diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será o quê? Salvo. Então aquilo que faz com que eu e tu sejamos realmente cristãos, realmente filhos de Deus, é se eu e tu permanecemos até ao fim. João capítulo 8, versículo 31, Jesus, que confronta os judeus que supostamente creram nele, ele diz o seguinte a estes homens: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aliás, o Senhor Jesus, talvez na sua parábola mais famosa, a parábola do semeador, ele explica o que acontece quando a semente ou a palavra de Deus é espalhada e quando as pessoas a ouvem. E há pessoas que até mesmo, melhor dito, entrarão na igreja e elas mesmas demonstrarão isto que o texto vai dizer. Esta é a explicação do terceiro solo. Versículos 16 e 17 do capítulo 4 de Marcos. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas estes, ou eles, não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo o quê? Se escandalizam. Vão-se embora.
deixam o Senhor. Não aguentam a pressão, não aguentam a tribulação, não aguentam as coisas difíceis e deixam o Senhor. Agora, esta prova está sobre a igreja de Esmirna e, por extensão, está sobre as nossas vidas. Esta é uma mensagem para a igreja de Esmirna em primeiro lugar, mas esta é uma mensagem para todas as igrejas do Senhor. Aliás, sempre é importante lembrar as palavras do Senhor Jesus: no mundo tereis aflições. No outro dia ouvi uma mensagem do pastor John MacArthur e ele dizia o seguinte, que a nossa vida nesta terra é uma doença terminal. Estamos expostos. Eu e tu, além de todas estas coisas, não sabemos o que exatamente está a acontecer no céu agora. Eu e tu sabemos que quando Jó passou pelo que passou, houve um debate, uma conversa entre Deus e o diabo. Mas Jó nunca soube dessa conversa até chegar aos céus. E eu e tu não sabemos o que está a acontecer ali, neste momento, entre Deus e Satanás, que pode afetar as nossas vidas. Mas o que sabemos, porque sabemos a história de Jó, é que como crentes nós podemos enfrentar problemas, dificuldades, situações duras e até aquilo que menos desejamos, a morte. Então, diante deste cenário, Jesus diz o seguinte, e esta é a nossa proposta para esta manhã. Não temas, ser fiel até à morte. Não temas, ser fiel até à morte. E no texto que vamos observar novamente, Jesus apresenta razões, motivações para que eu e tu não temamos e para que eu e tu sejamos fiéis até ao fim e, se for, até à morte. Em primeiro lugar, não temas e ser fiel por causa de Jesus e da sua obra. Não temas e ser fiel por causa de Jesus e da sua obra. Versículo 8, novamente, passo a ler. Ao anjo da igreja, e vocês já sabem, este anjo da igreja não é necessariamente um anjo, mas sim a palavra significa mensageiro, e muito provavelmente este é o pastor principal da igreja, que aparece em todas as igrejas mencionadas aqui. A este anjo, em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Pausa. A primeira coisa que temos que mencionar é quem é ou onde está, quem são estas pessoas cristãs em Esmirna. A verdade é que nós não temos muita informação bíblica sobre eles. Além disto que está escrito aqui em Apocalipse, não temos mais nada no livro de Atos e noutras cartas acerca da igreja em Esmirna. Nós sabemos que esta igreja está muito próxima, um pouco mais a norte de Éfeso. E sabemos que Paulo esteve em Éfeso. Sabemos que Paulo fez o primeiro seminário batista ali em Éfeso. Sim, era batista, não se confundam. E ali ele ensinou vários homens. E o Senhor levantou uma geração, vários homens, para irem por toda a Ásia para pregarem o Evangelho. E muito provavelmente, ou o próprio Paulo, ou algum desses missionários chegou à cidade de Esmirna e começou a pregar o Evangelho. E ali pessoas começaram a converter-se. Agora, o que nós sabemos por esta carta é que nessa cidade ser cristão era extremamente perigoso. A cidade de Esmirna era uma cidade aliada de Roma. Aliás, era o centro da adoração ao imperador. Aliás, sob o imperador Domiciano, um dos piores imperadores mais sangrentos de cristãos, tornou-se um pecado capital recusar-se a oferecer o sacrifício anual ao imperador. Então, não surpreendentemente, os muitos cristãos que estavam aqui iriam enfrentar a morte. Talvez o mais famoso, e esta foi uma das perguntas que alguém aqui fez ao irmão Rubem de Videira, quando esteve aqui a ensinar sobre Apocalipse, se esta carta foi enviada a Policarpo. Alguém perguntou isto. Assim? Agora, Policarpo é 50 anos depois deste momento. Mas ainda assim, Policarpo, que foi pastor principal da igreja de Esmirna, 50 anos depois desta ocasião, ele mesmo foi queimado vivo no centro desta cidade. A igreja em Esmirna está em grande tribulação. E a esta igreja, com grandes problemas, Jesus diz: eu, o primeiro e o último. E esta expressão é muito importante. Ela, aliás, é uma consolação para a igreja que está em sofrimento.
Ela aparece, por exemplo, no capítulo 1, notem, capítulo 1, versículo 17, vão ter que acompanhar comigo aqui estes textos, capítulo 1, versículo 17. João tem esta visão de Jesus glorificado. E na visão de Jesus glorificado, esta é a reação de todos os homens quando vem a glória de Deus. Diz o versículo 17, quando o vi, João, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, e notem estas primeiras palavras do Senhor Jesus a João, quando João cai como morto por causa da glória do Senhor. Não, o quê? Temas. Muito importante. Tal como o Senhor Jesus disse à igreja de Esmirna, não temas. Não temas. E porquê que não devemos temer? Porque eu sou o primeiro e o quê? O último. Aliás, esta expressão aparece no final do capítulo, no final do livro, vamos até o capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, versículo 13, e aqui talvez temos uma perspectiva maior sobre o que significa o primeiro e o último. Também versículo 13 do capítulo 22 diz o seguinte, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o quê? E o fim. Agora, todas estas declarações ou designações para o Senhor Jesus, ou o próprio Senhor Jesus apresentar-se desta forma, elas remontam ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos estas designações para Deus. Eu vou passar a citar e podem acompanhar na tela. Em Isaías 44, versículo 6, diz o texto, assim diz o Senhor, literalmente Jeová, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há o quê? Deus. No capítulo 48, versículo 12, também deste livro, o Senhor diz o seguinte, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou mesmo, sou o primeiro e também o quê? O último. Isto é muito significativo. Aliás, as primeiras coisas que nós vamos dizer acerca, ou as primeiras conclusões que temos acerca deste título, é que Jesus está a dizer de si mesmo que Ele é o quê? Deus. Que Ele é o Jeová do Antigo Testamento. Não somente isso, porque os sinónimos falam de alfa e ômega e do princípio e do fim. O Senhor Jesus está a dizer-nos que Ele é antes da criação de todas as coisas e que Ele vai continuar depois de todas as coisas serem destruídas. Ele é eterno. Ele é transcendente. É o que Ele está a dizer de si mesmo. Mas sabem, muito mais do que isto, o Senhor Jesus está a dizer algo importante a esta igreja. Sempre que aparece esta expressão, mas sempre, o que está por detrás disto, ou a exortação ou a consolação para o povo de Deus, é não temer. Quando Deus diz a Israel em Isaías que Ele é o primeiro e o último, os israelitas têm às portas das suas cidades os assírios. Eles estão prestes a conquistar a terra. Aliás, Deus vai usar a Síria para castigar Israel por causa dos seus pecados, mas mesmo no meio do sofrimento que eles vão passar, mesmo no meio da perseguição, das mortes que irão sofrer, Deus está a dizer a eles, eu sou o primeiro e o último, por isso não temam. Quando João vê a glória do Senhor Jesus e cai como morto e pensa que vai morrer porque viu essa glória, porque ninguém pode continuar a viver a não ser que Deus faça algo, como aconteceu com João, João pensa que vai morrer e Jesus diz-lhe, não quê? Temas. Quando a igreja de Esmirna recebe esta carta e está em grande tribulação, em grandes problemas, e Jesus diz, eu sou o primeiro e o último, Jesus irá dizer a eles, não o quê? Temam. Quando chegamos ao final do livro, depois de ler todo o livro do Apocalipse, este certamente é o teu sentir e o meu sentir. Todos nós iremos pensar que terror. O que vem pelo mundo será terrível. Vamos ficar atemorizados e a nós que lemos todo o livro, Jesus diz, não temam, porque eu sou o primeiro e o último. O princípio e o fim. O que é que o Senhor Jesus está a dizer com isto? Irmãos, esta é uma verdade consoladora em tempos difíceis. O Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas, todos os governos, todos os reinos, todas as situações, circunstâncias, adversidades, dificuldades que possam surgir, todas essas coisas estão debaixo do controle da soberania do Senhor Jesus. Temos que colocar esta verdade no nosso coração para não desesperarmos quando coisas difíceis acontecem.
até mesmo aquelas que possam ser injustas contra nós. Todas essas coisas estão debaixo da soberania do nosso Senhor. E esta é a primeira verdade consoladora para a igreja. Não temas, ser fiel até à morte, porque eu tenho tudo sobre o meu controle. Mas a segunda verdade, diz o texto, eu estive morto, mas tornei a viver. Ou que esteve morto e tornou a viver. E mais uma vez, esta é uma frase que tem grande significado para a igreja de Esmirna. Em primeiro lugar, pelo seu próprio contexto. A própria cidade de Esmirna, mais ou menos no ano 900 a.C., tinha sido conquistada e totalmente destruída pelos seus conquistadores. E por 400 anos ela não existiu. Só aldeias por ali, por acolá, mas nunca a cidade. Depois ela então foi levantada. Então era normal dizer entre todos que nós morremos, mas ressuscitamos como cidade. E agora o Senhor Jesus surpreende os cristãos ao dizer isto, que esteve morto, mas tornou o quê? A viver. Isto porquê? Porque os irmãos de Esmirna estão na iminência de quê? Morrer. De padecer por causa da sua fé. De perder a sua vida. De ver os seus filhos perder as suas vidas. De ver os seus familiares, os seus amigos íntimos perderem as suas vidas. E diante dessa circunstância o Senhor Jesus diz, assim como eu estive morto e tornei a viver, meus irmãos, vocês podem morrer fisicamente, mas vocês irão o quê? Ressuscitar. Esta é a mensagem. E esta é a nossa esperança. Nós não tememos aqueles que podem fazer mal ao nosso corpo, que nos podem matar. Nós tememos aquele que nos pode lançar aonde? No inferno. Mas porque temos a Cristo, esta é a nossa esperança. Deus vai o quê? Ressuscitar-nos, levantar-nos dos mortos. É isto que temos que ter na nossa mente quando os tempos difíceis chegarem a nós. Eu não tenho dúvidas. Aqueles irmãos na China, na Índia, no Paquistão, no Irão, na Nigéria, no Quênia, nações que matam cristãos todos os dias. Eles têm isto gravado nos seus corações. Eles sabem que podem morrer, mas eles também sabem que irão tornar o quê? A viver. Que vão ressurgir dos mortos. E esta é uma grande esperança para o nosso coração. Mas não somente isso, porque o Senhor Jesus associa a sua morte e ressurreição com a fidelidade. Lembremos-nos disto. O Senhor Jesus foi fiel e foi fiel até o quê? À morte. E morte de quê? De cruz. É o que diz Filipenses 2, versículo 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Então esta é a vida que o Senhor Jesus teve e é a vida que o Senhor Jesus espera dos seus quê? Filhos. Fidelidade e fidelidade até onde? À morte. Aliás, esta é a aplicação do autor aos Hebreus. Capítulo 12, versículo 3, notem. Passo a citar. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não quê? Vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, irmãos, não há razões. Pelo contrário, temos razões positivas para aguentar a pressão, a aflição, a dificuldade e até mesmo a morte que possa chegar por causa do Senhor Jesus Cristo. Temos nele todas as razões que precisamos, a sua pessoa e a sua obra na cruz. Por isso, Igreja de Miratejo, não sabemos o que virá, não sabemos como o mundo irá virar amanhã. Mas há uma coisa que temos que ter no nosso coração. Não importa o que aconteça, eu e tu não tememos e seremos fiéis, melhor dito, até à morte. Em segundo lugar, rapidamente, não temas e ser fiel porque Jesus conhece. Jesus conhece. Este verbo, conheço, que aparece no versículo 9, ou introduzir o versículo 9, aparece em todas as cartas enviadas às igrejas. Jesus conhece-nos. Esta verdade aparece, como já disse, em todas as igrejas. Não há igreja no mundo que Jesus não conheça. Isto se dá, como nós já vimos no capítulo 1, versículos 17, 18, 19, 20, onde o Senhor Jesus anda no meio das suas igrejas e o Senhor Jesus tem olhos de João como chamas de fogo para penetrar, para esquadrinhar, para sondar a sua igreja, para ver a situação da igreja. Bem, quando eu leio isto, que Jesus está no meio da igreja, com olhos como chamas de fogo, a penetrar, a esquadrinhar todas as coisas, há dois sentimentos que surgem aqui, sem dúvidas. Em primeiro lugar, temor e algo assustador.
Porque Jesus conhece-me. Jesus conhece-te. Jesus sabe todas as coisas sobre ti. Sabe quem tu és. Sabe o que estás a fazer. Sabe como estás. Jesus conhece toda a sua igreja. Nada é oculto ao Senhor Jesus. Nós podemos enganar-nos uns aos outros. Nós podemos falsificar a nossa fé uns aos outros. Mas nós não podemos esconder nem guardar nada do Senhor Jesus. Ele conhece totalmente todas as coisas. Mas o que o Senhor Jesus quer dizer à igreja de Esmirna não é necessariamente isto. Este temor legítimo que devemos ter. Mas sim, é consolador o que ele está prestes a dizer. Jesus conhece a situação deles. Jesus sabe a dificuldade, a tribulação, as circunstâncias difíceis que eles estão a atravessar. Aliás, esta palavra conheço, este verbo, fala de uma coisa íntima, onde Jesus não só sabe, mas controla todas as coisas que estão a acontecer. Por isso Jesus, quando fala à igreja de Esmirna, não só diz que conhece o que está a acontecer, mas ainda lhes diz o que está prestes a acontecer a seguir. Significa que ele sabe não só o presente, mas o futuro da igreja, porque ele tem o controle sobre todas as coisas. Matthew Henry, quando meditava sobre a omnisciência do Senhor Jesus, ele deu-se conta disto. Ele disse o seguinte: a omnisciência não pode ser separada da omnipotência. Jesus, quando conhece todas as coisas, ao mesmo tempo demonstra o seu poder sobre todas as coisas. Por isso Jesus diz claramente a esta igreja que eles vão ter prisão e tribulação de 10 dias, para dizer-nos a nós que Ele está no controle, Ele coloca os limites, e Ele até nos diz que aquele que vai fazer estas coisas à igreja é o diabo. Significa que o diabo só pode agir por permissão do Senhor Jesus. Então Ele tem este conhecimento e esta omnipotência, este poder sobre todas as coisas. Ele sabe quanto vai durar. Ele definiu até onde deve ir e Ele sabe qual é o propósito pelo qual estas coisas devem acontecer. Por isso, irmãos, não temam. Sejam fiéis, porque Jesus conhece. Ele sabe. Ele não está distraído. Ele sabe o que está a acontecer. Em terceiro lugar, não temas e ser fiel em toda e qualquer circunstância. Não temas e ser fiel em toda e qualquer circunstância. Versículo 9 diz o seguinte: conheço a tua tribulação, também o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Agora, esta palavra tribulação que aparece aqui, que a igreja está a enfrentar e que irá aumentar, é uma palavra que podia ser traduzida como angústia, aflição, opressão, e ela é bem abrangente nos seus efeitos. Significa que esta tribulação sobre os irmãos ali em Esmirna, ela estava a causar ou a afetar tanto fisicamente como mentalmente, social e economicamente. Todas as áreas estavam afetadas na vida destes crentes. Normalmente no Novo Testamento esta palavra tribulação, ela serve para descrever a tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Ela serve para descrever a dor de parto que as mulheres têm. Ela serve para descrever a perseguição sobre os crentes. Isto para fazer-nos imaginar e pensar aquilo que viria sobre estes irmãos. Não somente esta tribulação, ou esta pressão e esta aflição, mas nós vemos as consequências disto. João, ou neste caso Jesus, diz que conhece a pobreza destes irmãos. E é interessante, no Novo Testamento, e até mesmo no grego, só existem duas palavras para descrever pobreza. Uma delas para descrever a pobreza onde a pessoa tem pouco ou o necessário para o básico. E a Bíblia classifica isso como pobreza. Mas também está outra pobreza que descreve pessoas que estão a mendigar, que não têm sequer para o básico. E esta é a palavra que Jesus usa, ou que João usa, para descrever a situação destes irmãos. A tribulação era tal que estes irmãos não tinham nada. Alguns comentaristas, quando olham para esta situação, dizem que a maior parte da igreja eram escravos. Outros dizem que eram judeus que, por causa da conversão, perderam todas as coisas. Todo o seu rendimento, todo o seu negócio, todas as suas coisas, por causa da fé no Senhor Jesus, estavam em pobreza extrema. Tudo por causa desta tribulação.
Era uma situação muito difícil. Humanamente falando, não tenho dúvidas que todos nós, se estivéssemos aí, estaríamos a pensar em saltar o barco. Mas Jesus faz algo interessante. Depois de dizer que conhece a pobreza deles, diz-lhes, mas tu és rico. Interessante, que coloca as coisas desta perspectiva. E porquê que o Senhor Jesus está a fazer isso? Bem, é muito claro. E eu e tu sabemos. Eu e tu somos co-herdeiros com Cristo. Eu e tu somos as pessoas que possuímos o reino de Deus. Eu e tu vamos viver na cidade celestial, na Nova Jerusalém, onde as ruas, ou a rua, é de quê? De ouro. Eu e tu somos filhos de Deus, aquele que criou os céus e a terra e cuja todas as coisas pertence. E por isso Paulo diz, porque lhe pertence também são todas o quê? Nossas. Então, na realidade, eu e tu não somos pobres. Também temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos a sua igreja. Temos todas as coisas. Somos ricos. E essa é a nossa situação. Então, mesmo que nos possam tirar todas as coisas, eu e tu sempre vamos continuar a ser ricos, porque estamos em Cristo. Mas não somente isto. A igreja ainda tem umas certas pessoas na comunidade que estão a dizer blasfémias, difamações, calúnias. Diz o texto, aí no capítulo 2, que Jesus conhece a blasfémia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Bem, a palavra blasfémia que aparece aqui é uma blasfémia contra Deus e a sua igreja. E significa calúnias, palavras falsas e abusivas, com o objetivo de prejudicar a reputação de alguém. Então aquilo que estes judeus, ou que se declaram judeus e não são, estavam a fazer era espalhar pela cidade todas estas coisas sobre a igreja. E, como podem imaginar, não só os judeus estavam a perseguir, mas por causa das suas difamações, a perseguição iria aumentar para pessoas que não eram judeus. E já veremos mais um pouco. Aliás, esta blasfémia, esta perseguição constante dos judeus, nós podemos vê-la através do livro de Atos. Deixem-me mencionar pelo menos 3 ocasiões parecidas com esta. Vamos até Atos capítulo 13, também temos que ler juntos Atos capítulo 13. Versículo 45, Atos 13, versículo 45. Diz assim a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. E o que é que diz aí a seguir? E o fizeram o quê? E blasfemando, caluniando, difamando, contradiziam o que Paulo falava. Capítulo 18, vamos até à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, também capítulo 18 de Atos, na cidade de Corinto, versículo 6. Notem mais uma vez os judeus, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Capítulo 19, agora no início da terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, onde Deus fez grandes coisas. Notem a atitude dos judeus. Versículo 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho ou blasfemando contra o caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, isto que aconteceu sucessivamente na jornada missionária do apóstolo Paulo, está a acontecer agora na cidade de Esmirna. Deixa-me mencionar algumas coisas que os judeus diziam dos cristãos, que passou a ser famoso, e a reputação dos cristãos por todo o Império Romano. Notem, os judeus diziam, e isto é o que eles proclamavam, que os cristãos eram canibais. Porquê? Porque eles falavam de se encontrar no primeiro dia da semana para comer o corpo e beber o sangue de Cristo. Também eram acusados de imoralidade e até mesmo de cometer orgias. Porquê? Porque eles falavam de se encontrar para a festa do amor. Por não aceitarem os deuses gregos, foram acusados de serem ateus. Notem só. E por falarem tanto das chamas do julgamento divino, foram acusados de serem incendiários. Para além disso,
A sua recusa em prestar homenagem a César como senhor ou como Deus valia-lhes a acusação de serem desleais ou traidores, até mesmo revolucionários contra Roma. Também eram acusados de dividir famílias, já que cada vez que um judeu se convertia, isto criava uma grande cisão familiar. Jesus diz que estes judeus, ou pelo menos que se declaram judeus, não o são. E nós precisamos de entender o que é que o Senhor está a dizer aqui. Eles são etnicamente judeus. São de sangue, família de Abraão. Mas não são verdadeiramente judeus. Eu não sei se vocês repararam na leitura do pastor Jairo. Ele leu o texto que nós vamos mencionar agora, que fala acerca do que é um verdadeiro judeu, até mesmo nos nossos dias. Romanos 2, versículos 28 e 29, passo a citar, diz o seguinte, podem também ver na tela: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de quem? De Deus. Então, um verdadeiro judeu é aquele que se converte ao Messias, aquele que é verdadeiramente salvo. Todos os outros são rejeitados por Deus, não pertencem realmente, espiritualmente e fisicamente à linhagem de Abraão. Bem, o Senhor Jesus diz-nos que estes que se declaram judeus e não são verdadeiramente, a religião deles, ou o lugar onde eles se encontram, é a sinagoga de quem? Satanás. E sabem, é muito próprio dizer isto até mesmo dos judeus nos nossos dias. A religião dos judeus tornou-se uma religião de ódio. Se tu vais até Jerusalém hoje, e se tu falhas como gentil com uma das suas leis, tu podes ser apedrejado publicamente. Este foi o que quase me ia acontecendo a mim, ao pastor Tiago, quando estávamos a andar numa carrinha, depois da sexta-feira, depois das 18 horas de sexta-feira, quando começou o sabate, o nosso guia esqueceu-se, entrou pela cidade de Jerusalém com a carrinha e só vimos pedras a voar sobre a nossa carrinha. Eles são uma religião de ódio, de perseguição, da rejeição da verdade. E nós sabemos que em difama de Cristo e da sua igreja, estas pessoas fazem a obra de Satanás. Fazem a guerra de Satanás. E esta é a realidade dos judeus. Isto ficou ainda muito mais difícil para os cristãos a partir do ano 90 depois de Cristo. Porque os judeus, cansados e fartos dos cristãos de entrarem pela sinagoga, de proclamarem Jesus como Messias, eles se encontraram e eles fizeram aquilo que eles chamaram uma maldição dos minim. Isto era um esforço oficial para retirar da sinagoga os indivíduos que, sendo cristãos, afirmavam ser também judeus. Então eles perseguiram a igreja e eles procuraram destruir a igreja e eles queriam, de alguma forma, manipular os romanos e os asiáticos para que eles fizessem este trabalho, assim como fizeram com Jesus, que foi levado por gentios à cruz do Calvário. Agora, o que me espanta em toda esta descrição do Senhor Jesus, este conhecimento do Senhor Jesus da situação, é que esta descrição deita por terra todos aqueles sonhadores da teologia da vitória. Todos aqueles que pensam que estão num sofrimento e que em algum momento vai surgir a vitória. Caem por terra. Aliás, o texto está a ensinar-nos que os cristãos vão passar por situações duras, difíceis, trágicas. A Bíblia ensina-nos que o justo pode perder os seus bens, o justo pode perder o seu trabalho, o justo pode perder os seus filhos, pode perder o seu cônjuge, pode ficar muito doente, pode morrer de forma trágica e nas mãos de perseguidores. Isto pode acontecer com um cristão. Ser cristão não é ter um selo de proteção sobre todas as coisas. Não, o cristão pode enfrentar situações difíceis. Eu lembro-me, há uns anos atrás, quando visitei uma igreja perto de Aveiro, Gafanha de Nazaré, convidaram-me para pregar lá. E o Nelson até acompanhou-me nessa ocasião. E eu estava a pregar sobre a oração. E não me lembro bem em que momento estava da pregação, o que eu estava a dizer. Quando um homem bem no fim, um senhor já idoso, bem no fim da igreja, levantou-se e interrompeu a minha pregação. E ele mostrou com as suas palavras a amargura
que havia no coração dele. Isto porquê? Porque sentado ao lado dele, no meio entre ele e a esposa, estava um filho totalmente paraplégico. E na sua gritaria e na sua amargura ele começou a dizer que este meu filho era um homem são como você. Mas um dia ele ia no carro e ele ia a conduzir, a passar um cruzamento no sinal verde para ele, e um carro atravessou o sinal vermelho e bateu no carro dele e deixou-o assim. E ele agora foi deixado pela sua esposa e pelos seus filhos. E temos que ser nós a cuidar dele. Aonde está Deus? Irmãos, os cristãos podem sofrer coisas assim. E a pergunta não é onde está Deus. A pergunta é se nós vamos não temer e ser fiéis até à morte, mesmo quando todas essas coisas aconteçam. Se vamos ser como Jó, que ao perder todas estas coisas, no final delas, o que é que ele fez? Adorou a quem? A Deus. Quarto lugar. Não temas e ser fiel, mesmo que tudo o quê? Pior. Mesmo que tudo fique pior ainda do que já está. Mais ainda, Mário? Sim, notem o que o Senhor Jesus diz. No versículo 10 diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Mas espera aí, Jesus. Tu acabas de dizer que conheces a nossa tribulação, a nossa pobreza, aqueles que blasfemam contra ti e contra a igreja, e ainda temos que enfrentar estas situações, sim, para que sejam postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Sabem, quando muitas vezes contamos a alguém que estamos a passar por uma situação difícil, a tendência da pessoa, e é normal, ela está a ser bem intencionada, ela quer ser otimista, ela quer animar-nos, é dizer, já vai passar. Já vai ficar melhor. Não te preocupes, o Senhor vai trazer o livramento. Mas o Senhor Jesus aqui não promete alívio à igreja de Esmirna. Pelo contrário, aumenta a dor, aumenta o sofrimento, aumenta a tragédia. Se ainda não era suficiente, então agora o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão e vocês vão ter tribulação, a mesma palavra que aparece no versículo 9, de 10 dias. Não é normal alguém, depois de ouvir a nossa dificuldade, dizer, olha que as coisas podem ficar piores. Mas não temas. Ser fiel até ao fim, até à morte. Bem, a razão desta tribulação que viria e esta prisão para os irmãos de Esmirna é sem dúvidas por causa das difamações dos judeus, que agora chegaram aos asiáticos e romanos, que são pagãos, e que dizem como é que é possível que estes homens, que estas pessoas não adorem o nosso César, os nossos deuses. E então eles iriam ser usados pelo diabo para prender os irmãos, para fazê-los sofrer. Algumas pessoas olham para estes 10 dias e tentam de alguma forma espiritualizar ou alegorizar estes 10 dias. Alguns vão dizer que estes 10 dias são 10 eras de tribulação. Outros vão dizer que o número 10 representa a totalidade, então significa uma tribulação total. Outros vão dizer que os 10 dias são 10 diferentes tipos de tribulação. Muitas coisas podem surgir quando espiritualizamos o texto. Não, irmãos, são 10 dias. Aliás, recentemente se encontrou inscrições e fontes literárias que nos dizem que, muitas vezes, os romanos prendiam pessoas por 10 dias para logo depois levá-los à arena para lutarem com gladiadores. Então, exatamente é isto que está a acontecer com os irmãos de Esmirna. Eles vão ser presos e eles, depois de 10 dias, numa prisão que era conhecida por fazer morrer pessoas de lepra, de peste e até mesmo de fome, eram levados para a arena e ali eles iriam enfrentar gladiadores. Eles iriam morrer. Por isso é que o Senhor Jesus diz logo a seguir, ser fiel até onde? À morte. Porque eles vão morrer, vão enfrentar a morte. A palavra sofrer, que o Senhor Jesus usa aqui, é uma palavra que fala de dor, grande dor, intensa dor emocional. Quem irá fazer isto é o diabo, que anda desejoso de nos destruir. É certo que eu e tu não estamos muitas vezes preparados para isto, mas estamos a ouvir nesta manhã o que o Senhor Jesus quer de nós quando os dias ficarem difíceis e quando o sofrimento for ainda maior. Em quinto lugar, não temas
e ser fiel porque Jesus tem um propósito. Jesus tem um propósito. Notem ainda no versículo 10, esta frase que aparece no meio do versículo, que diz para serdes postos a quê? À prova. Isso é o propósito. Prova. No meio destas duras notícias, temos um outro consolo. Já vimos que o primeiro consolo é quem Jesus é, o segundo consolo é o que ele fez na cruz do Calvário, e o terceiro consolo é o propósito dele no meio das provações, dos momentos difíceis, das dificuldades. Esta palavra prova, ela significa o seguinte: determinar a natureza de alguém. Para queimar a escória ou as imperfeições. Para tirar as falhas ou aumentar as qualidades. Esta é a ação de Deus. Deus quer usar a prova para evidenciar a nossa fé, para purificar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. Esta palavra, por exemplo, é usada pelo apóstolo Paulo num sentido negativo, para mostrar que muitas vezes as circunstâncias servem para mostrar a ausência de fé. Em 2 Coríntios 13:5, eu passo a citar, podem ler, diz Paulo à igreja de Corinto: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, e aqui está a palavra semelhante, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então vemos que isto serve para determinar o que somos, realmente. E não há melhor momento do que o sofrimento para evidenciar o que há no nosso coração. Aliás, na parábola do semeador, que já mencionei, passo a ler outra vez, o Senhor Jesus deixa isto claro. Marcos 4, 16 a 17. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em-lhes chegando a angústia, ou a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, o que é que eles fazem? Logo se escandalizam. Então o que está acontecendo na igreja de Esmirna é algo que pode acontecer nos nossos dias. Não tenho dúvidas, se Deus, na sua soberana vontade, enviasse tribulação, perseguição, angústia à nossa igreja, não ficaríamos todos. Algumas pessoas não veriam que valeria a pena continuar com Jesus por causa disto. Só alguns ficariam. E o Senhor está a fazer isto na igreja de Esmirna para que fique evidente quem são os verdadeiros filhos de Deus. Uma das coisas que sempre me fascina na nossa igreja, assim como na história de Jó, é que depois de tudo ainda se adora a Deus. E vocês sabem, há pessoas na nossa igreja a passar por coisas difíceis que eu não desejaria passar, mas elas estão em grande dificuldade, estão em sofrimento. Mas uma coisa que é clara para nós e que é de grande admiração para mim é que, apesar disso, elas continuam a adorar a Deus. Elas continuam a amar a Deus. Elas continuam a vir à igreja. Elas continuam a contribuir. Elas continuam a servir a Deus. Elas estão sempre ativas, mesmo apesar da situação em que elas estão. Ficou demonstrado para nós que elas são verdadeiras filhas de Deus. Notem Hebreus 11, eu passo a ler também 37 a 39, sobre pessoas que sofreram, mas que permaneceram até ao fim e que deram testemunho da sua fé. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram o quê? Bom testemunho por sua quê? Fé. Ficou claro para o mundo inteiro que estes eram homens e mulheres de fé. Agora, não sei para ti, mas para mim é de grande consolo saber que Jesus tem um propósito. O diabo também tem um propósito. Aliás, é ele que está a fazer isto na igreja e o propósito dele é destruir a fé, destruir os crentes. Mas Jesus tem um bom propósito. Muitas vezes eu e tu não saberemos os propósitos, como Jó,
Mas o que devemos sempre perguntar é aquilo que eu ouvi numa conversa, passei assim por trás e ouvi numa conversa, às vezes acontece. Não estava a ser bisbilhoteiro, não se preocupem. Mas passei por trás e vi o irmão Rubem de Videira a ter uma conversa com o irmão Davi. E o Davi estava a conversar um pouco sobre a sua situação, da sua casa. O irmão Rubem de Videira disse-lhe o seguinte: Davi, já ouviste falar de Müller? Aquele homem que fazia orfanatos, que era conhecido por ser um homem de oração, que constantemente orava. Todos nós ouvimos histórias dele, que ele orava por comida e de repente aparecia na porta alguém para dar comida. Era um homem extraordinário na oração. Bem, este homem que orava a Deus, que tinha grande comunhão com Deus, viu a sua segunda esposa falecer. E no dia do funeral da sua esposa, quando ele estava ali publicamente, as pessoas todas a assistir ao funeral, ele disse estas palavras: continuarei a beijar a mão daquele que me feriu. Continuarei a beijar a mão daquele que me feriu. Então a pergunta é clara: vamos continuar a confiar em Deus, mesmo quando a prova difícil chegue às nossas vidas? Continuaremos a beijar a sua mão, apesar da circunstância que Ele traz às nossas vidas? Vamos ser fiéis até à morte? Por último, para fecharmos, não temas e ser fiel, porque serás recompensado e livrado. Não temas e ser fiel, porque serás recompensado e livrado. No versículo 10, ao final, a última frase, diz: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa que Jesus promete àqueles que são fiéis até à morte, na verdade é coroa por causa dessa fidelidade. Não era uma coroa que se dava aos reis. Era uma coroa que se dava aos atletas nas competições. E esta coroa se dava porque o atleta, ao longo da sua carreira ou ao longo do seu objetivo, ele feria-se. Ele passava por angústias. Era difícil vencer. Era uma caminhada dura. Não era qualquer coisa. Por isso, quando ele atravessava a meta, se lhe dava esta coroa. Porque ele alcançou a meta. É isto que o Senhor Jesus está a dizer aos filhos de Deus. Permaneçam até ao fim, corram até ao fim. Mesmo que às vezes há canseira, às vezes há tempos difíceis, continuem a correr até ao fim, porque no fim eu vou dar-vos uma coroa. E esta coroa, literalmente, o texto diz isto: coroa que é vida eterna. Então Jesus promete a todos aqueles que são fiéis até ao fim dar-lhes vida eterna. Essa é a marca do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é fiel até ao fim. Não é perfeito, tem falhas, peca, mas ele vai permanecer até ao fim, porque permanece até ao fim. Jesus vai dar-lhe a vida eterna. E se ainda há dúvidas, Jesus termina por dizer, notem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, aquele que atravessa a meta, aquele que recebe a coroa, aquele que é fiel até ao fim, esse de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é isto? O que é a segunda morte? Bem, no final do livro, vamos até Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. João explica-nos o que é a segunda morte. Diz assim, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Bem, estes que não vão sofrer a segunda morte serão os que serão ressuscitados na primeira ressurreição. Bem, quem são esses? A igreja, os santos do Antigo Testamento, são ressuscitados para entrar no milénio, para serem sacerdotes e reis com Cristo ali. Se ainda não é suficiente, notem o versículo 14 do mesmo capítulo. Diz assim, versículo 14, então a morte e o inferno, literalmente o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de quê? Fogo. Bem, Mário,
Quem vai para esse lugar, quem vai arder eternamente, quem vai sofrer, quem vai ser atormentado eternamente, notem, capítulo 21, versículo 8. Mas notem bem, isto é importante porque está totalmente ligado à igreja de Esmirna. Diz assim o versículo 8. Quanto, porém, a quem? Qual é o primeiro adjetivo que aparece aí? Covardes. Covardes. Os covardes são aqueles que não são fiéis até ao fim. Os covardes são aqueles que retrocedem. Os covardes são aqueles que abandonam a carreira. Os covardes são aqueles que deixam o Senhor Jesus Cristo. Os covardes são aqueles que não cantam: eu seguirei Jesus Cristo e não voltarei para trás jamais. Os covardes são aqueles que não vão vencer e que não vão ter a vida eterna. Esta manhã estava a ouvir um podcast com o Lance enquanto tomávamos o pequeno almoço e fiquei surpreendido. Eu até já brinquei com alguns amigos, ainda que seja triste ouvir isto, que 2 cantores norte-americanos muito conhecidos, muito famosos e conhecidos por dizerem-se cristãos, vieram a público dizer que eles agora são pró-LGBT e pró-aborto. E a pergunta é, porquê que eles fizeram isto? Porque eles são covardes. Porque quando estão prestes a perder a sua fama, o seu dinheiro, a venda dos seus discos, das suas músicas, eles se tornam covardes. Eles não vão até o fim. Eles não são fiéis até à morte. Mas eles estão longe de nós. A pergunta para ti e para mim é se eu e tu vamos ser fiéis e fiéis até à morte. Se eu e tu vamos permanecer ou se eu e tu somos covardes. Bem, os covardes, diz o texto, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros. Notem que o covarde está nesse nível para Deus. Aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vai chegar o dia em que os dias difíceis vão chegar. Não sei quando, não sou profeta, não acredito que eles existam hoje. Mas os dias difíceis vão chegar, a Bíblia é clara sobre isso. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, quando eu e tu enfrentarmos dias difíceis que irão testar a nossa fé, é aí que eu e tu vamos ver o que somos. Se somos realmente da fé, fiéis, ou se eu e tu somos covardes e incrédulos. Vamos orar. Senhores, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu testemunho, pela tua verdade. Senhores, um ano começa e esta é a tua avaliação, esta é a tua exortação, este é o teu ânimo para nós. Não temer nenhuma coisa a não ser Deus. E ser fiel, fiel até à morte. Oh, Senhor, ajuda-nos. Porque o nosso coração treme de falhar contra Ti. O nosso coração treme de sermos covardes. Mas nos lembramos destes irmãos nestes países que diariamente dão a sua vida por Ti, Senhor. Então, o que é as nossas dificuldades? O que são as nossas adversidades? O que são as nossas provas, Senhor? Mas ainda assim, Deus, nós te louvamos porque Tu as conheces. Tu as conheces, Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Tu és soberano sobre elas. Tu nos darás essa vitória final que é a vida eterna. Senhor, Tu estás conosco no meio da adversidade, assim como estavas no meio do fogo com Daniel e os seus amigos. Senhor, nós somos ricos em Ti. Ajuda-nos a ter estas verdades no nosso coração, para que quando chegue o dia difícil, nós não possamos temer e possamos ser fiéis, e se necessário, fiéis até à morte.
Senhor, eu oro assim pela nossa igreja, que ela seja fiel. Todas as pessoas aqui presentes, que todas sejam fiéis até à morte. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.